Olá, ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do Storyse. Eu me chamo Juliano Silva e hoje a gente vai voltar a um assunto que a gente gosta muito. A gente vai abordar o novo filme do Godzilla, chamado Godzilla Minus One, e discutir também como ele se relaciona com o contexto do Japão no pós-guerra e com os dias atuais. Além também de trazer o Godzilla original de 1954 como base nesse universo, que é um filme, que tem um impacto duradouro até hoje. E para isso, ao meu lado, para lutar contra kaijus monstruosos como o Godzilla, está Julia Bart. E aí, ouvintes, eu estou muito animada para fazer esse episódio. E só para lembrar que o certo é Gojira, porque é assim que se fala japonês e é muito mais legal falar dessa forma. É isso aí, no episódio de hoje, nessa semana, a gente não tem nenhum recadinho, então a gente vai direto para a discussão. Então, antes de iniciar, eu queria comentar que a gente tem aí o episódio 2 do Stories, chamado King Kong e Godzilla, a ressignificação de dois ícones, que é o episódio de 2021, que é o início aí do podcast. Depois a gente teve um hiato, e nesse episódio a gente discutiu, o surgimento tanto do Godzilla quanto do King Kong, trazendo uma análise mais pautada também no Monsterverse, que é a versão estadunidense do Godzilla. Mas hoje a ideia é focar mais nessa percepção original do Japão sobre o Godzilla. O episódio está disponível para quem quiser escutar, Eu já digo que a qualidade de áudio já não tá tão boa quanto a que a gente produz hoje, E agora a gente vai estar aí retomando essas discussões. Exato. Legal talvez seja fazer uma dobradinha, escutar o episódio anterior e depois escutar esse, assim, mesmo a qualidade do áudio não estando muito boa. Tem um material bastante rico que a gente preparou naquele episódio para tratar sobre o Godzilla e o King Kong. Então eu acho que vale realmente escutar ele e escutar esses dois juntos quando vê é uma boa. Isso aí, E antes de a gente falar sobre o filme original, do Godzilla de 1954, é interessante a gente analisar um pouco, o contexto do Japão nesse período, Porque a gente tem aí, o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, que vai marcar o final da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe, que um pouco antes a gente já tinha a rendição da Alemanha nazista, a guerra já estava se encerrando, então a gente pode falar aí que a guerra já tinha acabado e do mesmo modo, tem esse ataque brutal, dos Estados Unidos contra o Japão, que aí vai realmente selar o final da guerra, E após esse processo, após esse ataque que o Japão sofre, ele vai ele vai enfrentar por um período de devastação, porque as coisas vão ser destruídas, as casas vão ser destruídas, as regiões vão ser destruídas, e aí eles vão ter que passar por um processo também de reconstrução, que é um pouco isso que traz, o filme do Godzilla original, E após isso, a gente vai ter a rendição incondicional do Japão e que vai desencadear aí uma série de mudanças políticas, sociais e culturais no país, E acho que é importante de lembrar, que essa rendição ela vai partir, principalmente pela ocupação liderada pelos Estados Unidos, sob o comando do general Douglas MacArthur, acho que a gente vai voltar depois para falar sobre ele, porque é a partir dele que ele vai introduzir as diversas reformas, que são reformas significativas, como a questão da democratização do sistema político, a desmilitarização e a reformulação da economia, E é interessante pensar isso, porque a gente sabe, a gente vê aí os Estados Unidos trazendo, sempre essa percepção de que eles são os policiais do mundo, de que eles vão trazer, a democracia, Passa ali 20 anos nos Estados Unidos, eles estão implementando, políticas de segregação racial, mesmo achando que eles podem salvar
outros países, né? Eu acho também importante a gente tratar sobre a questão da bomba, né, de Hiroshima e Nagasaki, porque muita gente fala, assim, né, que esse ataque, né, ele resultou numa destruição em massa do país. E não só naquele momento em que a bomba caiu e matou mais de 100 mil pessoas só na explosão, mas depois, ao decorrer dos dias e dos anos também, a bomba foi tendo efeitos com o passar dos anos e que ficam até hoje na memória dos japoneses, mas também de outras formas, né? A gente teve várias deformidades depois, né? E ainda mais também a radiação. Então é algo que não foi só naquele momento, mas que continua tendo efeito ao decorrer das décadas. Pois é, né? E voltando nessas questões que a gente tem, né, sobre, né, os efeitos da bomba atômica, né? Eu acho que eu fico pensando muito sobre essa intervenção, né, essa ocupação que os Estados Unidos faz, né, no Japão após né, o Japão ser atingido pelas bombas, né? Porque muito se fala também do governo japonês, né, do imperador japonês, que era o Hirohito, que, né, de algum modo desempenhava ali um processo que os historiadores chamam de fascismo japonês, né, ou nacionalismo japonês nesse período, assim, em que havia muitas políticas fascistas, né, que incentivavam, né, isso, principalmente essa questão. Eu acho que o nacionalismo é uma das principais, é um dos principais pontos, né, quando se fala do Japão na Segunda Guerra Mundial, né, o nacionalismo japonês, a questão de ter um grande militarismo, né, e é interessante pensar que o MacArthur, né, que é o que vai ser responsável pela ocupação dos Estados Unidos, ele usa, em muitos momentos, ele usa o próprio imperador, né, para fazer essa ocupação. Então, digamos assim, o imperador, ele não, após a guerra, ele, né, se rende, né, o Japão se rende, mas ele não é deposto, né, porque os Estados Unidos, ele via, né, o imperador, né, o Hirohito, como, né, uma personalidade para poder usar, né, ter influência sobre a população japonesa. Então, até o processo digamos assim, de democratização, de ter eleições no Japão, a gente tem aí o Hirohito sendo usado, né, pelos Estados Unidos, e até interessante que o próprio imperador, ele não aparecia muito, né, nas mídias, assim, do período da época, e quando ele foi visto, né, em uma das primeiras vezes, em uma foto com o próprio MacArthur, né, teve todo um impacto, porque a gente via aí um imperador que estava enfraquecido, né, fragilizado, e enquanto, né, tava aí uma personalidade estadunidense meio que intervindo e ocupando, né, invadindo o país, de algum modo. Eu acho também que tem essa questão dessa ocupação, né, americana no país, que pegava bastante num sentimento de honra da população. E como o Japão sempre foi um país, assim, que teve muito forte essa questão da honra, né, a honra dos japoneses, e aí ver que o país havia perdido a guerra e que estava sofrendo ali uma ocupação é algo que provavelmente machucou bastante o sentimento da nação ao todo. Pois é, né? Isso era algo realmente muito impactante, né? E outra questão, né, que também é muito relatado, é a questão desse milagre econômico que o Japão ele vai passar, né? Porque, né, com essa intervenção, né, o Japão ele vai embarcar nesse processo de reconstrução, né, como eu falei, com mudanças que vão ser muito significativas para a população japonesa, né? Ali no período da guerra eles tinham, o imperador tinha essa imagem do imperador, e aí após isso eles têm essa intervenção dos Estados Unidos, e aí o Japão ele passa, né, por toda uma transformação econômica, e aí vira, né, o que a gente vê hoje como o Japão, né? Essa potência de alguma modo econômica global. E é interessante porque isso acontece em muitas poucas décadas, né? Então, ali década de 50 e 60, a gente tem essa mudança radical, né, no Japão. O país ele começa a crescer bastante, como tu falou, a partir dessa década, e se tornou praticamente um líder, né, global, devido, né, às várias indústrias que tem, né, de, sei lá, muito presente eletrônicos, automóveis e tecnologia. Aí eu acho que também tem essa questão de que o Japão, ele conseguiu se reestabelecer muito rápido depois da... Não muito rápido, né? Mas ele conseguiu, assim, crescer, né? De uma forma que eu acho que talvez até os outros países não estavam esperando. Por exemplo, os Estados Unidos não esperava que o Japão se tornasse essa potência, né?
Então teve um desenvolvimento econômico muito grande e essa prosperidade econômica levou também a uma melhoria significativa do padrão de vida dos cidadãos japoneses. Então, quando a renda estava aumentando, também houve avanços na educação, na saúde e na infraestrutura do país. Eu acho que outro fator também fundamental para esse período, né, vai ser a questão da doutrina Truman, né, que é uma resposta, né, dos Estados Unidos, que vai ser, né, uma política externa, né, uma política externa anticomunista, né, contra o comunismo. Então acho que também estava nesses planos, né, intervir no Japão, né, e tá ali ocupando o país por esse período, né. Mas, 9 anos, né, após as bombas atômicas, a gente tem aí o primeiro filme do Godzilla lançado, né, em 1954, né, que vai ser dirigido pelo Ishiro Honda, e o filme, né, o longa, ele vai nascer como uma resposta direta, né, aos traumas das bombas atômicas no Japão pós Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o Godzilla ele simbolizava todo aquele processo de destruição nuclear, né, e os horrores da radiação, como o Volha comentou. E isso, né, era um modo do país refletir, né, de a arte, a cultura, né, essa representação refletir os medos e os traumas do país, né. Então, a gente tem aí um filme que após o seu lançamento ele vai ser muito consolidado, porque a gente tem aí mais de 30 filmes do Godzilla, que é uma franquia extremamente duradoura até os dias de hoje, né? A gente tá falando, mostra o impacto que teve essa obra, né? Com diversos filmes sendo lançados, né? Eu acho que é um filme que ele vem ali muito perto daquele trauma que eles estavam vivendo. 9 anos é realmente assim, gente, é muito pouco tempo pra tu absorver 100 mil pessoas mortas. E mais vários outros problemas que foi em decorrência, né? Então eu acho que é de uma coragem muito grande eles conseguirem lançar esse filme em 54 e também, de alguma forma, trazer ali uma representação diferente, né? A gente pode colocar assim, pra bomba atômica, na forma de um monstro, que é um monstro de fato, mas na forma do Godzilla, né? Que a gente tem essa figura super icônica, né? Que já é icônica na cultura pop e que naquela época tava ali surgindo e de uma forma em que as pessoas talvez era a maneira que elas tinham pra expressar o que elas estavam sentindo na época em relação à bomba atômica. Então eu acho que é um filme, acima de tudo, muito corajoso. Bem isso mesmo, né? E é interessante porque, né, como tu falou, né, a obra ela vai desempenhar um papel crucial, assim, tanto culturalmente, né, na cultura, e também na indústria cinematográfica japonesa. Então, a gente tem aí, né, o surgimento de um dos gêneros, né, bem popular no Japão, que é o gênero kaiju, de monstros gigantes, né, como a gente conhece, que vai ser aí um dos pilares do cinema japonês. Então, pra quem não sabe, né, o termo kaiju, em japonês, ele se traduz literalmente como besta estranha ou monstro gigante. E, né, essas criaturas, né, como o Godzilla, eles vão ter essas aparências né, estranhas, assim, com habilidades, com origens diferentes, né? Alguns representados como répteis pré-históricos, né, como o próprio Godzilla, que vai dar, né, que vai ser o pioneiro, né, nesse gênero. E além também de ter, né, outras representações como formas fantásticas e também sobrenaturais. Então, a gente vê muito isso, né, os kaijus sendo frequentemente usados como metáforas que vão explorar temas sociais, ambientais e políticos. Então, a gente tem essa consolidação desse gênero ao longo das décadas, né, que vai tornar, né, os kaijus ícones da cultura popular japonesa e inspirando, assim, diversos fãs em todo mundo, assim, acho que a gente é um desses fãs, né? Exato. Pois é, a questão dos kaiju é algo que realmente vem ali desde os anos 50, 60 no Japão, com Ultraman e Super Sentai, mas hoje em dia ainda também é um gênero que se tornou bastante importante na cultura e que ainda é usado. Tem até um anime recente que fez bastante sucesso, que é o Kaiju número 8, que também é uma obra que fala sobre esses monstros, né, e também aborda essas questões sociais. E eu acho que vale muito a pena, deixa como dica, assim, quem gosta de anime, assim, quem gosta de kaiju, assistir Kaiju número 8, porque é uma história bastante interessante e também bem divertida. É isso aí, né? Além, né, de ser esse pioneiro no gênero kaiju, né, a gente tem
outros diversos pontos, assim, como a questão da técnica Suimation, né? Que é essa técnica do próprio filme, que é onde atores eles vão usar roupas de monstros, né? Então, a própria roupa do Godzilla, ela era feita de látex, né? Pra também não ter problemas com incêndios. Então, a gente tinha aí os dentes do Godzilla feitos de madeira, com resina. A gente tinha, sei lá, diversos aparatos com cabos, baterias, que eram instalados nas roupas, né? Para movimentação do rosto também. Então, a gente tem um pouco também da própria evolução do cinema japonês, né? Usando essas técnicas para representar, né, esses monstros, assim, porque na franquia do Godzilla como um todo, a gente tem, além do Godzilla, a gente tem aí, né, diversos monstros que vão sendo apresentados, diversos kaijus que vão sendo construídos, né, pra criar, assim, o universo, né, do Godzilla. E além disso, também, acho que no próprio primeiro filme, a gente tem o uso também muito de bonecos, né, stop motion, marionetes, né, animatrônicos, e, né, por fim, ultimamente, a gente vê mais a questão do CGI, né, com a questão da captura de movimento, que acaba sendo mais comum hoje nos filmes atuais. Eu acho que o Japão tem essa característica muito forte de trazer novas formas de criar personagens, de criar personagens não reais, assim, né? Então, como tu falou, a questão de fazer esses monstros como a questão de usar, como tu comentou, uma roupa, né, de monstro praticamente, e depois evoluindo para os efeitos visuais, que depois a gente ia comentar até no Minus One, mas que eles sempre estão criando novas formas de utilizar isso e de tornar esses filmes memoráveis, né? Eu acho que a gente até vai falar depois, mas o Minus One é um filme que fica muito memorável por conta dos efeitos visuais, da mesma forma que o filme de 1954 é memorável pela roupa ali de Godzilla. E, né, além de ser só isso, ainda tem um outro gênero, né, um outro conceito que é criado a partir desse filme, que é, né, o tokusatsu, né, que é esses filmes, né, que vão usar, né, esses efeitos especiais, que vão usar desses mecanismos, né, tanto em filmes e séries live actions com atores reais, para usar esses mecanismos, né, e para representar, né, filmes de ficção científica, de fantasia, de terror, ou até super-heróis. Então, a gente vê aí que o primeiro filme do Godzilla ele acaba sendo um marco, assim, eu digo, pro cinema mundial, né? Até a gente for pensar, o Power Ranger da nossa infância é um tipo de tokusatsu, né? Então, é algo que permaneceu e também foi além da cultura, da bolha japonesa, né? A cultura japonesa já se espalhou pelo mundo e a gente, sei lá, assistindo Power Ranger, pra mim, eu nunca imaginava, só depois, né, pesquisando mais que eu fui entender o que era, né? Mas eu nunca imaginava que existia todo esse universo por trás. Sim, sim, algo que tá no nosso dia a dia, que a gente consome tanto, né? Então, a gente agradece aí ao Godzilla por criar, né, diversos conceitos, né? Diversos mecanismos que seriam reutilizados, né? Que seriam, né, repensados e reinventados, assim. Eu acho que a própria questão do Godzilla ser uma franquia que continua até hoje, que tem mais de 30 filmes, que, se eu não me engano, acho que é uma das maiores franquias, assim, já produzidas, né? Evidencia muito, assim, a consolidação de um gênero, né? De um modo de contar uma história, né? E isso é muito, né? É muito profundo até, né? E a questão da franquia do Godzilla, né, em 2024 faz 70 anos do início dessa franquia. Então, é algo realmente que permanece até hoje porque é um personagem bastante importante, tanto para a cultura japonesa, mas agora também para a cultura mundial. Então, a gente, é algo assim que, cara, 70 anos de um personagem, isso é muito emblemático. Sim, sim. E é isso, né? E é o primeiro filme, né? Esse primeiro longa, né? O Gojira, de 1954. Eu acho que ele é também primordial, assim, por trazer, né? Enfim, introduzir, né, esse universo de monstros, mas por ser um filme que vai focar em narrativas humanas, né? Que vai focar em experiências, né? E percepções humanas sobre o que tá acontecendo, né? Porque adentrando, assim, nessa história, né, de quem é o Godzilla, né, então, ele é esse monstro que de algum modo, ele foi afetado, né, por radiação, né, a partir de bombas atômicas, então, nesse primeiro longa, é explicado que ele é um ser que existia e que a partir, né, do corpo dele, ele absorve radiação e se torna, né, esse monstro
surreal, assim, ali na ilha de Odo, né? Que é onde se passa o filme, assim. E o filme ele vai construindo isso, né? Ele vai construindo esse universo, vai construindo esse, digamos assim, esse clima, né? De tentar conectar, né? O que foi as bombas atômicas, o que foi a radiação, né? Que o Japão vai passar, né? Ligando a esse monstro aparecendo no mar, né? Enquanto tá ali os pescadores pescando, vivendo suas vidas, né? Tá ali os moradores, assim. A gente também, como eu falei, a gente tem essas narrativas humanas sendo representadas e tem uma cena que eu gosto muito, né? Eu assisti o filme até e é uma cena que eu tinha esquecido e, né, relembrar ela foi muito interessante. Que tem uma parte do primeiro filme, né, em que tem uma cena no trem, né, em que tem uma moça, né, uma cidadã comentando. Ela não é a principal, não é do filme, assim, mas ela aparece nessa história, assim. E ela comenta, né, que né, quando o Godzilla já tá invadindo assim o Japão, invadindo a ilha, invadindo, né, todo esse contexto de destruição, ela fala assim, eu escapei, né, pelo contexto de Nagasaki, né, escapou das bombas e agora mais isso, sabe? Como se o Japão ali tivesse passado por um processo, como a gente comentou historicamente, que é um processo de destruição, que é um processo de reconstrução desse trauma coletivo, e aí no filme, né, é como se voltasse isso à tona. É como se, né, trouxesse esse discurso de que se continuasse, né, esse processo, digamos assim, das nações, né, continuarem avançando a partir, né, de ameaças nucleares, de bombas nucleares, né, esse trauma voltaria, né. Então, eu acho essa cena muito, muito emblemática, assim, né, de ter essa representação. Sim, e assim, é praticamente um detalhe bastante sutil até no roteiro, mas que faz toda a diferença se tu for ver o contexto geral, porque, bom, pela questão da época, né, e tudo mais, mas é realmente, assim, um detalhe que mostra como esse roteiro foi bem pensado, foi bem construído pra realmente expor o que era aquele sentimento da época. E eu acho que outro debate, assim, que eu gosto muito desse primeiro longa, que a gente tem ali depois, a gente tem uma dinâmica, né? Em que tem uma parte ali dos personagens, né, principais que querem estudar o Godzilla, que é ali o professor, né? Que sempre tem um professor, sempre tem um doutor, um cientista, um estudioso, assim. E ele quer estudar o Godzilla, enquanto a outra parte quer matar ele, né? Quer já eliminar, assim. E eu acho interessante essa discussão. E também outra questão que vai aparecer também em muitos longas, né, sobre o Godzilla é os mecanismos, né, né, as tecnologias que vão ser usadas, né, para matar ou para enfrentar, né, esse grande monstro. Eu acho que sempre é muito engraçado, sempre muito muito surreal, assim, né, porque nesse filme em questão a gente tem aí um destruidor de oxigênio, né, que aí o personagem lá, que é um personagem meio sombrio, assim, que é um cientista que tá ali fazendo essas pesquisas, né, estudando, ele desenvolve aí um destruidor de oxigênio, né, que poderia ser usado para eliminar o Godzilla, porém, né, se fosse usado, né, seria né, eles colocam no filme que seria uma arma até mais potente, né, que as bombas atômicas, né? Então essa discussão das bombas ela é muito presente. Então é apresentado né, essa tecnologia, essa ferramenta de destruição e é colocada como algo pior, assim, né? E eles acabam, né, usando para enfrentar o Godzilla. E é interessante que ele se suicida, ele depois apaga, né? Digamos assim, isso, ele coloca no lixo toda a pesquisa que ele fez pra não ter esse perigo, né? Enfim, de os Estados Unidos chegar aí e roubar sei lá, atacar mais outro país, assim. Eu acho que desde a bomba, o Japão se tornou um grande defensor, se tornou um defensor ativo do desarmamento nuclear, né, e da paz mundial. Da paz mundial até, não sei, né, podemos conversar sobre isso, mas do desarmamento nuclear sim, né, tanto que o país, ele não tem, né, nada, assim, nuclear, e também repudia muito dessa arma, né, porque é meio que como uma forma de mostrar ali que que a própria história deles já é uma lição sobre os perigos das armas nucleares. Então, essa questão do doutor, dele destruir a pesquisa e por medo de que essa nova arma que ele criou fosse pior do que a bomba e pudesse dizimar outras populações, mostra o quanto o Japão realmente se sentiu, né,
acuado, né, em relação a essa questão das armas nucleares, porque... E também, né, acho que é importante a gente pontuar que foi a única vez que uma arma nuclear foi usada no mundo. Então isso é bastante significante se a gente for pensar. Pois é, né, e ainda, né, pra consolidar o discurso que o primeiro filme tem, né, que é algo muito visível, a gente tem aí a cena final, né, que é onde é o próprio professor que eu falei que queria estudar o Godzilla, ele faz o discurso pra evidenciar ainda mais o que o filme queria falar, né, então ele faz toda uma fala, né, dizendo que se os países, né, que se, né, as pessoas continuarem, né, insistindo, né, em testes nucleares, em bombas atômicas, né, em armas de destruição em massa, né, pode surgir mais Godzillas, como aquele que atacou o Japão, atacou as ilhas, né, como esse que apareceu, assim, né, a partir desse ataque que ele sofre. Então, cada vez consolida mais esse discurso que o filme tem, né, de ser um filme de tentar, de fazer uma visão, alarmar, né, uma visão alarmista, né, de que talvez o caminho, né, o caminho não seja as bombas atômicas, não seja fazer armas de destruição em massa, né, então eu acho que esse filme ele tem um cuidado, assim, em trazer esse discurso. E com todo o quê de Japão, né, com um monstro gigante, né, com efeitos especiais, com técnicas, então, é como eu falei, né, eu acho que ele é um filme, assim, primordial, assim, mundialmente, tanto no Japão, assim, né, no mundo cinematográfico. Exato. Só também uma curiosidade, assim, o filme teve uma versão norte-americana que foi lançada em 56, e nela, né, nesse filme, todas as menções que tiveram a bomba, elas foram cortadas e também foram criadas, né, novas cenas que envolviam o governo americano. Então, acho que muita gente talvez tenha visto a versão norte-americana, porque às vezes confunde, né, uma versão com a outra. Mas só pra falar, né, que tem duas versões e que, por favor, não assistam a versão americana, porque é um desserviço esse país ter lançado o filme, tipo, recontando a história do ponto de vista deles, assim, sabe? Ah, não foi bomba, gente. Ah, os americanos foram lá e ajudaram contra o Godzilla. Pois é, né, a gente tem... Essa é uma boa dica mesmo, né? Porque depois mais a gente vai falar sobre o Monsterverse, né? Sobre o que vai ser, né? Os Estados Unidos de novo tentando, né, trazer essa própria representação do Godzilla. Mas é isso, né? Enfim, o Godzilla, esse primeiro longa, né? Ele foi um grande sucesso, né? Ele se tornou um ícone cultural, como a gente já falou, né? Não apenas no Japão, mas globalmente, assim. E eu acho que esse filme ele tem um papel muito de debater, né? O que o Japão estava vivenciando, né? Ainda mais nessa era pós as bombas atômicas, né? Que vai ter esse debate intenso no país, no Japão, sobre a guerra, né? Sobre as consequências do imperialismo, né? De algum modo do fascismo também, desse fascismo japonês, assim, se a gente pode dizer. E também todo esse processo de se reconciliar com os países vizinhos, né? Porque a gente tinha aí o Japão, que estava, né, no lado da Alemanha nazista, da Itália, né? Que estava fazendo parte do eixo, né? Contra os aliados, que é os dois blocos, assim, que lutam na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem essas discussões que vão surgir, né? Tanto com a criação do longa e após, né, o longa. あれはゴジラ。E agora, que a gente já voltou no tempo pra falar sobre o primeiro, né, Godzilla e seu impacto, a gente vai adentrar, né, no novo filme do Godzilla, né, o Minus One, né, o menos um, no literal português, assim, que é um filme do diretor, né, e roteirista Takashi Yamazaki, que é um filme de 2023, e ele se passa no Japão, né, no Japão social e economicamente devastado, né, após também o término da Segunda Guerra Mundial, como no primeiro filme, né. E nesse contexto, né, vai surgir aí o temível Kaiju, né, o nosso Godzilla, que vai emergir do mar para assolar o país novamente. E no centro dessa história, a gente tem aí o Koichi Shikishima, né, que é um piloto kamikaze, que na história ele sobreviveu a várias situações de perigo. E esse personagem principal ele vai ter, né, toda uma culpa, assim, por não ter se sentido útil na guerra, né.
E aí, a partir disso, ele decide se unir a um grupo de veteranos de guerra para encontrar e enfrentar aí o Godzilla. E a partir disso, o filme ele vai explorar, né, temas como desesperança, trauma, né, e luta pela reconstrução. E já iniciando, eu já digo que eu acho que esse filme, ele chega quase ao patamar, assim, do primeiro longa de 1954. Ele, tipo, consegue chegar quase no mesmo nível, assim. Não digo que ele é melhor, mas ele chega quase no mesmo nível porque ele traz todo o contexto, né, do primeiro filme, todo esse universo de contexto de pós-guerra, né, porque a gente tem aí, né, filmes anteriores do Godzilla que se passam, né, no nosso né, século, digamos assim. E já esse, ele retorna, ele não é um remake, mas ele retorna ao contexto e ele consegue agregar ainda mais, né, com discussões que já foram trazidas naquele período, mas consegue trazer ainda mais discussões importantes, assim. Esse filme realmente, ele, como tu falou, ele tá bem ali no patamar do Godzilla de 54. E ele também, ele é um marco, né, é uma volta também às origens do Godzilla, porque a gente vem aí de vários filmes, né, como são mais de 30 filmes, onde o personagem ele foi evoluindo, né, e se tornando mais ali um monstro pra brigar com outros monstros do que realmente pra trazer ali a história que a gente viu no primeiro filme em relação à bomba nuclear. E aí nesse a gente tem esse retorno que é mais sombrio e mais sério do personagem e que foca de fato, né, nas consequências da presença do Godzilla e que também relembra a alegoria do monstro como um símbolo de destruição nuclear. Então esse filme já me ganha muito no começo dele, porque ele se passa alguns dias depois da Segunda Guerra. Eu acho que é o primeiro filme do Godzilla que a gente vê, né, que a gente vê que é bem perto ali do fim da guerra. Então, e acho também legal porque ele traz ali, né, as datas e os meses, né, para mostrar que realmente ele tá contando bem perto ali do pós-guerra. Então, é algo assim que já coloca de fato essa questão de que o Japão estava na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, perdeu e agora tem que enfrentar outro monstro, outra destruição a partir do Godzilla. Pois é, né? E esse também é um filme que eu posso colocar a mesma característica que eu iniciei falando sobre o filme original, né? Que é um filme que ele tá aí pra falar de narrativas humanas, falar de percepções humanas. E, né, por que eu digo isso? Porque a gente tem, né, aí o Monsterverse, que a gente pode mais se aprofundar, que é, né, que são filmes estadunidenses que representam o Godzilla e o King Kong, né, né, focado, né, nos monstros, focado, né, em narrativas até humanas, mas que muitas vezes elas não têm muito algo a dizer. Mas, né, tanto o filme original quanto o Minus One, né, ele tem muito esse propósito de trazer narrativas humanas e conseguir também relacionar, né, o próprio monstro, trazer o Godzilla, né, à tona e relacionar com o que está acontecendo com o contexto, né, esse contexto de pós-guerra que a gente tá falando aqui, né. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto bastante, é o nome do filme. Quando, né, o primeiro contato com o trailer do Godzilla Minus One, eu fiquei já feliz, né, por ter mais um filme do Godzilla e ser do Japão, que pra mim é principal, assim, poder, né, assistir um filme do Japão, né, que é um monstro, né, deles, que surgiu a partir do contexto da história do Japão. E, né, pesquisando sobre o nome, eu acho muito interessante que o nome do filme é Minus One, né, que seria menos um, assim. E eu vi que ele traz uma referência num sentido também das bombas atômicas. Porque quando o Japão, né, ele é atacado pelos Estados Unidos, ele vai voltar a uma estaca zero. E aí, com o surgimento do monstro, do Godzilla, ele fica abaixo de zero. Então ele fica menos um. Então é como se fosse uma escala, então. E aí o país ele estaria nessa posição de minus one, em inglês, né? Então eu acho muito legal essa jogada que eles fizeram com o nome. Porque é muito isso que é representado também no primeiro filme, né? E também nesse. Que é esse país que passou por um processo de destruição e, nossa, agora vai ter que passar por mais um processo de destruição porque chegou o Godzilla aí pra evidenciar que não dá pra mexer com bomba atômica. Ah, exato. E aí, também interessante esse filme é que já nos primeiros minutos a gente tem a aparição do Godzilla. Eu acho que não dá nem 10 minutos de filme e ele já aparece ali tocando terror, destruindo tudo. E, como tu falou do personagem principal, gente, eu não vou falar o nome dele porque pra mim é muito difícil pronunciar, mas o personagem principal, ele é, né, um kamikaze,
E ele desvia, assim, no começo do filme, da rota dele e vai parar na Ilha de Odo, né? E aí, nessa ilha, onde também é a ilha do primeiro filme de 54, ele para ali porque ele alega que o avião dele sofreu alguns problemas mecânicos, o que não é verdade. Ele apenas não quis, né? E também essa questão da culpa que a gente vai falar, né? Ele não concluiu ali, entre aspas, a missão dele de se matar pelo país dele. E aí, então, já começa bem nesse sentido, assim, essa relação entre ele e o Godzilla. Porque ele tá ali naquela situação em que ele meio que mente, né, que deu um pane no motor, mas não foi isso, ele realmente não cometeu ali o suicídio. E o Godzilla chega na ilha pra matar todo mundo, mas ele é a única pessoa que sobrevive, né? Então ele começa a ter esse outro tipo de trauma, que além da guerra, né, de a guerra ser um trauma, acaba que o Godzilla também vira um trauma na vida do personagem. Pois é, né? E tu falou da cena inicial, assim, eu acho que, além do filme ter diversas cenas que são incríveis, eu acho essa cena muito, muito incrível, muito perfeita, tipo, toda a construção dela de apresentar, né, o Godzilla no início, e claro que depois do filme ele demora um tempo pra construir toda ali a trama, né, humana, dos personagens humanos, pra depois retornar ao Godzilla, mas essa cena, tipo, introdutória, né, em que aparece ali o Godzilla pra enfrentar, né, tanto o Koichi, que é o personagem principal, quanto os mecânicos que estão ali com ele, eu acho, assim, uma cena belíssima, assim. E tu falou da questão dos kamikazes, né? Eu acho que dá pra trazer até um pouco da explicação, assim, de como é que funcionava, né? Essa dinâmica dos kamikazes ali no período da Segunda Guerra Mundial, né? Então, pra quem não sabe, né? Eles foram pilotos, né? Suicidas, que durante a Segunda Guerra Mundial, eles simplesmente faziam ataques deliberados, assim, contra alvos. Então, eles se suicidavam, né? Eles direcionavam seus caças, né? Diretamente nos seus inimigos, né? Nos inimigos, os aliados, né? E acabando, né, se suicidando e tentando matar, né, o seu inimigo. E eu acho muito interessante, né, fazendo pesquisa sobre os kamikazes, aprofundando mais, que esse termo, né, ele significa vento divino. E ele remonta a uma lenda, né, do século XIII, onde tem uma história, né, que se conta no contexto da invasão mongol no Japão, ali nas ilhas japonesas, em que, né, em um certo dia, supostamente, né, o vento teria destruído diversas frotas invasoras dos mongóis, né? E aí, com isso acontecendo, o Japão tinha sido salvo. Então, acho interessante que o nome ele já remonta a um passado histórico do Japão, né? Como se fosse algo ali retomando, né? Como tu falou, tendo muitas vezes jovens, né, que faziam parte ali né, do exército japonês pra guerra, né, que iam, né, nesse processo, né, que se tornavam kamikazes, né, e aí o Koichi, que é um personagem que ele prometeu pra mãe dele que ele voltaria vivo, ele decide não se matar. E ainda, né, sobre a questão dos kamikazes, é interessante que eles são implementados mais pelo final da guerra, então o Japão não usou esse mecanismo desde o início, ele é implementado no final da guerra, principalmente porque a gente tem aí, né, o processo deles perderem muitas batalhas, e aí como se fosse uma resposta, assim, final, né, eles decidem que vão jogar os seus soldados, né, pra morte, né, e aí, como o Japão ele vivia sobre um imperialismo, né, como a gente falou, um certo fascismo japonês, né, tinha esse nacionalismo exacerbado, em que, né, os cidadãos, eles simplesmente morreriam, assim, pelo seu imperador e pelo seu país, né? Tem essa questão muito forte, né, desse nacionalismo japonês e que reflete, assim, em muitas questões, assim, do país. Sim, exato. E essa questão, tu falou do nacionalismo, é muito ligado também, né, como eu tinha falado antes, da honra, a honra japonesa, que é algo que vem ali de milênios em relação aos japoneses. E aí, o próprio personagem, ele é julgado por ele não ter se matado. Ele é julgado ali pelos colegas, né, os mecânicos, e também depois é julgado por uma outra personagem que ele encontra. Como se ele não tivesse cumprido a missão dele com o país dele, que era se matar exatamente no final de uma guerra que já estava perdida. Então, até onde que vai, né, esse sentimento de honra? Até em que momento
povo, né, o jovem japonês precisa honrar o seu país até a morte, sabe? Aí depois também tem outro personagem que é bastante crítico, né, em relação a essa questão japonesa e que a gente vai explorar depois, mas que esse filme, ele realmente trata dessa questão, sabe? Tipo, de que, beleza, a gente teve aqui um país em que as pessoas se matavam em uma guerra que já estava praticamente perdida, mas a gente quer ressignificar isso. Eu acho que esse filme, ele ressignifica muito essa questão do kamikaze. E eu acho que esse ponto, assim, do longa trazer, né, o debate dos kamikazes, assim, eu acho que acho que uma das sacadas principais, assim, de inovação pra discussão, né, é algo que não existe, né, no longa original. E eu acho, assim, eu realmente, pra mim, eu acho algo muito, muito perfeito, assim, porque ele traz essa discussão dos kamikazes, né, ele coloca em pauta, né, esse debate, né, do suicídio, né, dos kamikazes, e aí ele propõe, né, o filme propõe a partir, né, toda a construção do longa, uma nova perspectiva, né, de que vamos reconstruir o Japão não se suicidando ou se matando, mas olhando pra vida, né, de algum modo. Eu acho que eles fazem essa dualidade, né, pra trazer esse discurso diferente, assim, que eles estavam vivenciando na época. Até dando outra dica também, que agora me vem à cabeça, mas é bem off-topic, o Shogun, uma série que tá bem em voga até atualmente, que trata, né, sobre o Japão feudal, e também tem muito forte esse debate sobre cometer, né, suicídio em relação em decorrência ali da nação, né, pela nação. Então, pra quem se interessa por esse assunto, né, de honra japonesa e também até pela questão do Japão feudal, acho que ver Shogun, assim, é uma série que certamente vai ter essa abordagem. Sim, sim. Eu até assisti só o primeiro episódio do Shogun, ainda tenho que assistir. Mas é muito interessante, né? Toda essa construção, assim, histórica do Japão, assim. E voltando à questão do Koichi, né? Como tu falou, que ele tem essa vergonha, né? Por ter desonrado, sabe? E eu penso que esse é o principal discurso do filme, né? Que é o discurso sobre a morte, né? Porque ele falam que ele enganou a morte, que ele, né, não quis se matar pela sua nação, ele volta ali pra vila dele, ele é depois acusado ali por uma vizinha, né? Que ele desonrou o país, né? E é isso, né? Acho que o filme ele tem esse objetivo de propor que esse futuro, né? De reconstrução, ele não seja feito com mortes, né? Não seja feito com mais destruição, assim. Então, eu acho que é uma questão muito principal, assim, do longa. E, voltando ao que eu tinha falado também do General MacArthur, né, que vai ser, né, o principal pela ocupação no Japão, ele também é citado nesse filme, assim. Não sei se tu lembra, mas ele é citado que tem uma parte ali em que eles falam que os Estados Unidos não vai conseguir, né, trazer um apoio, assim, de armamento, né, digamos assim, mais físico, né, pro Japão, pela questão também do contexto da Guerra Fria. Eles dão essa desculpa, né, ali no longa, que se os Estados Unidos fizessem uma movimentação muito grande, poderia, né, deixar mais tenso, assim, o clima de Guerra Fria que eles estavam evidenciando, assim, na parte em que o Godzilla tá, né, adentrando Tóquio, né, que a gente tem de novo aí o monstro voltando, né, o Godzilla retornando, assim. Também, muito dessa parte vai também referenciar o primeiro longa, que eu acho isso muito bonito, assim, visualmente, como eles trazem. Essa questão que tu falou dos Estados Unidos no filme, o que eles falam também é porque o Godzilla destrói, né, um navio americano, e aí os americanos meio que dizem que não vão, né, intervir por conta da guerra com a União Soviética, e aí deixa o Japão a própria mercê também. E não só o Japão a própria mercê, mas eu acho que um grupo muito pequeno de pessoas que tem conhecimento da existência do Godzilla, até porque depois a gente pode falar, mas o próprio governo japonês meio que deixa a bancu, assim, né? Eles omitem, né, da população a existência do Godzilla, sendo que o Godzilla tava indo já pra Tóquio. E aí eles dizem que não vão, né, informar a população, uma forma ali de não criar o pânico na população. Então, eu acho que esse filme, ele realmente, assim, traz essa questão de que nem o governo japonês e nem esses salvadores do mundo, né, como os Estados Unidos, conseguiriam contra uma arma de destruição em massa.
Pois é, e só trazendo, assim, uma questão que eu acho muito bom, uma referência muito boa, assim, que eu gostei muito de ter visto no Minus One, né? Além de ter toda a referência do Godzilla, do original, é a cena dos repórteres, não sei se tu lembra, que tem a parte em que o Godzilla tá invadindo ali a cidade, né? A cidade Ginza, não sei a pronúncia, em Tóquio, né? Que é um distrito, se eu não me engano, em que tem os repórteres ali, eles estão narrando assim ao vivo, né? Não sei o que, o Godzilla derrubou tal prédio, ele está agora indo em direção ao Teatro Nippon, algo assim. E essa mesma cena ela aparece, né, no filme original. E é muito engraçado eles retomando, né, essa dinâmica, assim, essa cena, porque são essas referências que eu acho que vão consolidar, assim, o Minus One, como eu falei, como essa obra que chega ao patamar do original, porque ele não é uma cópia, ele não é um remake, não diria também uma continuação, mas às vezes eu vejo até como quase isso, né? Ele recontando essa história, né? Ele trazendo novos elementos pra essa história, né? Acho que elementos esses que vão ser, de novo, discutir sobre narrativas humanas, sobre experiências humanas, né? E também propor um novo discurso, né? Um novo debate, né? Que é esse debate do Koichi ali escolhendo viver, né? Do Koichi, né? Tentar meio que se encontrar, né? Nesse contexto do Japão pós-guerra. Eu acho que essa questão ali do discurso que o filme tem é realmente de mostrar essas pessoas comuns. O filme, ele vai muito pro micro, para as relações pessoais e para mostrar como essas pessoas, tanto os soldados quanto os civis, lidaram com as consequências da guerra. Até ali nos primeiros momentos do filme a gente tem ali o bairro, né, onde o personagem principal vive, todo destruído, né? E aí, ao decorrer do tempo ali, né, que vai passando, a gente vê eles reconstruindo o bairro, reconstruindo as cidades, e aí a própria personagem a própria... não é namorada, né? Porque eles não têm uma relação assim, mas a companheira, né, que vive com o personagem principal, ela conta, né, também que a cidade está sendo reconstruída novamente, que as pessoas, que as pessoas estão se reerguendo. Então esse filme, ele realmente ele apresenta de maneira muito autêntica e cria até ali um pano de fundo que ao mesmo tempo é desolador, também é de certa forma inspirador, né? Mostrando que existe uma vida pós-sofrimento, pós-desastre. É isso mesmo, né? Ele realmente acaba indo um pouco num caminho diferente, né? E até diferente do próprio, né, o filme anterior do Japão sobre o Godzilla, né? Que é o Shin Godzilla, que não é um filme que a gente vai, né, explorar tanto aqui, mas acho que dá pra citar, né? Que é um filme anterior, de 2016, e que é um filme que ele vai ter uma pegada muito mais política, é um filme que ele vai focar muito mais na questão como o governo japonês vai lidar com o monstro aparecendo, assim, e além também de ter uma grande diferença visual com o Godzilla, né, e entrando nisso, eu acho que visualmente, assim, o Minus One, ele também tem um grande acerto, né, dá pra comentar aqui deles terem, né, vencido, né, o Oscar de melhor efeitos visuais, e muito merecido porque é um filme que ele consegue criar um clima de tensão com o monstro em tela muito, muito bom, assim. Eu acho que teve poucas vezes, assim, que eu senti ali talvez um desconforto visual pela questão dos efeitos, mas na maior parte das cenas, tanto do Godzilla invadindo, né, Tóquio, dele aparecendo, né, dele, enfim, usando seus ataques, né, todas as cenas eu achei extremamente belíssimas, assim, a construção, né, da cena do trem também, que ele ataca o trem da cidade, que ele ataca a cidade, são cenas em que elas se encaixam muito, assim. Eu acho que além dos efeitos visuais, o filme também tem uma bela fotografia. Parece que né, as cenas ali da população correndo e fugindo, parece que elas se encaixam, parece que elas fazem sentido nesse contexto, fazem sentido também com o período histórico, né, em que o filme está se passando. Eu acho que o filme também tem esses acertos assim, muito, muito bom no sentido de produção, né? Sobre os efeitos visuais, o filme ele custou menos de 15 milhões de dólares, o que é realmente baixíssimo para uma produção de efeitos visuais. E aí ele arrecadou aproximadamente, né, porque acho que talvez isso vá se atualizar, 24 milhões globalmente, e uma grande parte dessa receita vem do mercado japonês. Mas o filme ele foi um sucesso mundial. E eu acho que os efeitos visuais, eles são, de fato, um ponto alto do filme, porque combina o CGI
Também técnicas tradicionais de miniaturas e maquetes, como a gente já viu lá no filme de 54. E assim, tu percebe que quando tu tá assistindo o filme, que tem uma diferença em relação a como o monstro ele é apresentado. Tu percebe que ele parece um pouco mais palpável, assim. Eu sei que tem muita gente que achou, assim, que ele é bem diferente, não sei, ele tem um pouco... Parece que não tá no cenário, mas é porque a gente tá muito acostumado a ver filmes de CGI americanos, norte-americanos, e que trazem ali uma certa... Que acostumam, né? A gente acostuma a ver somente essa representação. Então, assim, eu acho que nesse filme eu realmente não tive nenhum problema com relação ao CGI. Eu até achei muito mais palpável a forma que o monstro ele é apresentado. Até porque quando a gente pega, né, os maiores filmes CGI, tem muitas cenas que acontecem de noite, porque é realmente pra esconder os erros ou pra esconder coisas ali que não vão ser refeitas e também pra baixar o orçamento do filme. E aqui não. Em Godzilla Minus One, a gente tem ali o Godzilla aparecendo na luz do dia, assim, sabe? No meio da cidade. E acho que isso é a primeira cena que é de noite, mas ainda assim tá super iluminado, né? Então eu acho que é realmente um filme que foi muito bem pensado. Tanto a questão do roteiro que a gente comentou, com os personagens e a história, mas também em relação ao CGI. O filme, ele foi... E não é aquele filme que é feito a toque de caixa. É um filme... porque o estúdio mandou, tem que fazer, porque tá na hora de fazer mais um filme de Godzilla. Não, esse filme realmente, assim, foi muito pensado, né? E muito bem produzido. E tu também falou em relação ao Oscar de 2024. E o Godzilla Minus One, ele fez história no Oscar, né? E foi 3 vezes. Ele se tornou o primeiro filme da franquia Godzilla a ser indicado a uma estatueta de ouro, né, ao Oscar, e quando venceu também ele se tornou o primeiro filme a vencer. E além disso, Godzilla Minus One se tornou o primeiro filme em língua não inglesa a conquistar um Oscar de melhor efeitos visuais. Então isso já é gigante, assim, sabe, pro próprio Oscar, né, em relação a gente tratando aqui, obviamente assim, quem liga pro Oscar? Cara, muita gente liga pro Oscar e eu acho que a questão dele ter ganhado, o filme ter ganhado o Oscar de 2024 mostra o quanto o Oscar ainda é relevante, enquanto filmes não ingleses precisam ocupar esses espaços, sabe? Porque, querendo ou não, é pra onde os olhos da indústria cinematográfica estão, sabe? Então é muito importante o Godzilla ter ganhado esse filme e eu fiquei muito, muito, muito feliz. Não, sobre o Oscar, tu já sabe, né? Eu sou hater do Oscar. Pra mim, a única felicidade dessa edição de 2024. Faz um tempo já que eu não acompanho os filmes do Oscar. Ultimamente, eu costumo mais ver os filmes do Oscar muito depois que já aconteceu a edição, a cerimônia, né? E pra mim, realmente, a única felicidade desse Oscar foi, né, ver a vitória do Godzilla Minus One. Principalmente porque, né, a produção postou um videozinho deles comemorando, né, que eles venceram o Oscar, assim. Então, acho que para eles acaba realmente tendo um grande impacto, assim, em vencer o Oscar, mas é isso, né? Como eu sempre falo, né? Acho que mesmo que não tivesse vencido, já é um grandioso filme, assim, sabe? Eu acho que, principalmente por estar, como eu falei, retomando, né? O Japão retomando o Godzilla para si, né? E retomando do melhor estilo possível, né? Que é fazendo as referências ao original e propondo, né, discussões novas. E ainda nessa relação ali do Oscar, a equipe ali subiu no palco pra receber o Oscar. Eles todos estavam com Godzillas, né, na mão, assim, os Godzillas pequenininhos, né, o que foi muito legal. Até eles estavam com acho que o tênis deles, o calçado também tinha ali o símbolo do Godzilla. E ali no discurso também, né, a produção comentou que eles estavam ganhando um Oscar no território dos maiores rivais deles. Então, eu acho que é muito significativo essa vitória pro Japão também, né, e tanto pro Godzilla em si. E, cara, eu acho que também a gente tem que comentar que esse filme concorreu, não foi na mesma categoria, né, mas estava ali no mesmo ano que Oppenheimer, né, que é um filme que trata sobre o criador da bomba nuclear e que, eu vou falar aqui, mas eu realmente detesto muito esse filme. Acho que tu nem viu, né, provavelmente. Eu sei que... Eu não vi ainda. Tá na minha lista, eu vou assistir, mas não vi ainda. Eu sei que tu não viu,
Mas, cara, assim, eu acho que esse filme, ele realmente, assim, é um desserviço, porque ele, enfim, não serve pra muita coisa, sabe? Serve só mais pra trazer ali, de fato, uma memória ali de... Ai, porque os Estados Unidos, porque a gente aqui se sente culpado, mas também a gente tem... É para limpar a barra, sabe? Basicamente para limpar a barra dos Estados Unidos e do criador da bomba. Então esse filme, né, o Godzilla Minus One, concorreu no mesmo ano que Oppenheimer. E isso, se tu for pensar, é muito, muito grande, sabe? Um filme em que trata sobre os desastres dessa bomba e que mostra, né, as consequências que ela teve culturalmente e também, né, no próprio país, né, em si. Então, eu acho muito, muito doido, assim, né, esses filmes terem concorrido ali no mesmo ano. O filme do Oppenheimer, ele literalmente faz a bomba, destrói um país com a bomba, faz um filme sobre a bomba e ganha um Oscar sobre a própria bomba que lançou sobre outro país. É literalmente os Estados Unidos sendo resumido assim, apenas em uma edição. E já adentrando, né, nesse debate sobre a questão dos Estados Unidos e do Japão, né, como a gente falou, a gente tem aí também o Monsterverse, né, da Legendary Pictures. Acho que é muito difícil as pessoas não conhecerem, né, esses filmes extremamente de ação que envolveu aí toda a reimaginação, né, da criação do King Kong, né, que é uma obra estadunidense também, que é uma obra que a gente, como a gente falou, que a gente explorou, né, no segundo episódio do Stories, né, que fala muito sobre a questão do imperialismo. Tem muito racismo nesse filme também, e eles reimaginam, né, todo o surgimento do King Kong e também do Godzilla, né. Então hoje a gente tem aí diversos filmes, né, que é o tal do Monsterverse. A gente também tem o Godzilla de 1998, né, que não fazem parte, né, desse universo, porque o universo ele é recriado. Como eu coloquei muita ênfase, né, de que esses filmes do Japão que a gente tá falando são filmes extremamente com narrativas humanas que envolvem, né, o monstro, que envolvem o Godzilla, enquanto, né, os filmes estadunidenses eles tentam colocar toda uma ênfase nesse espetáculo visual de monstros lutando um contra o outro, né? Enquanto, né, os filmes japoneses eles tendem a explorar mais profundo não só os temas humanos, mas os temas sociais, os temas políticos, né? Claro que a gente tem aí uma franquia enorme de filmes do Godzilla do Japão, que aí explorou diversos temas, né? Tanto de monstro lutando contra monstro, temas sociais, temas políticos, né? Mas o principal foco, né, desses filmes, né, dos Estados Unidos é literalmente, né, ter um espetáculo visual de monstros lutando contra monstros. Não que eu sou contra isso, acho que são discussões à parte, assim, mas que tem um outro objetivo, né? Então, e eu acho muito importante, né, quando o Minus One ele retorna às raízes do personagem Godzilla, né, trazendo, né, todos os desafios que o Japão enfrentou. Exato, essa questão do Monsterverse é realmente ali os Estados Unidos pegando um personagem e se apropriando desse personagem de outra cultura, porque eles realmente não criam nada novo nunca, né? É impressionante como os Estados Unidos sabe se apropriar do que é dos outros, e aí, como tu falou, a Minus One é realmente o resgate desse personagem ali. E que, cara, eu vou te falar, eu já assisti todos os filmes do Monsterverse, realmente porque eu gosto de monstros brigando. Mas não chega, assim, nem aos pés, assim, do que é Minus One e do que é a saga do Godzilla feita pelo Japão, né? Porque são filmes realmente muito mais ali focada na ação e numa questão ali de maximizar esses personagens e maximizar as suas a luta, né, o combate ali, sem tanta a questão ali das relações humanas, né, e também, sim, olha, é cansativo, assim, é realmente cansativo falar sobre esses filmes, assim, porque eu acho que eles não agregam nada de novo, sabe, eles só realmente tomam personagens de outras culturas e se apropriam, e é isso, sabe? Então, tipo assim, não tem nada, assim, de extraordinário ou de interessante. Se tu só quer ver um filme de porradaria de monstro, ok, mas se tu for pra pensar sobre a figura do Godzilla, ou até realmente a figura do King Kong, não serve, sabe? Então, enfim, voltando pro Minus One, é realmente um filme que tá resgatando a figura do Godzilla e trazendo de volta remetendo, né, ao que ele significou em 54. Então, acho que isso é muito importante
muito importante, né, hoje em dia a gente resgatar, até para as pessoas que não sabem, que não conhecem esse personagem tão a fundo e acham que os filmes da Legendary são assim, o início do personagem, né, e não é. Pois é, né? E aí é muito mais, né, um visual pelo visual, né? Então, é isso, né? Acho que é uma tática, assim, até de marketing, assim, desses longas que são, né, para vender, que são o visual pelo visual. E, né, quando saiu, né, o Minus One, quando a gente pôde ter acesso para assistir, né, a gente conversou muito sobre isso, né, sobre fazer um episódio, sobre retomar esse assunto, retomar, né, de ver o Japão trazendo novamente, né, o Godzilla, ainda mais com esse longa que traz, né, muitas coisas novas, como a gente fala aqui, assim. Outro ponto, né, de produção que eu tinha notado, né, que eu lembrei, é a questão da trilha sonora. Eu acho que o filme ele também consegue criar muito essa imersão pela trilha. E eu não pesquisei, mas eu senti muito, eu tive muita sensação de que eles usam em um momento a trilha sonora original do filme, porque eu reassisti o 54 recentemente, depois eu vi trechos do Minus One, então eu senti muito que eles usaram a trilha original, né, ou algo parecido, então, né, eu tô trazendo porque parece algo muito parecido com a trilha original, de trazer toda aquela tensão do monstro atacando. Eu acho que, principalmente ali no final, né, que a gente tem, é onde eles usam, né, essa trilha mais tensa, mais sombria, assim, mas o que vai acontecer? Será que a gente vai conseguir derrotar, né, o Godzilla? E, né, como eu falei, né, em 54 eles usam um mecanismo, né, ali, que é a arma de destruir oxigênio, né, que eu tinha citado. E aqui, né, eles também trazem um outro mecanismo, né, para tentar enfrentar o Godzilla. É uma outra estratégia, né, que é a estratégia de usar meio que bots, assim, para meio que afundar o Godzilla, né, tipo, e matar ele a partir da pressão, assim, né. E até sobre essa questão mais pro final do filme, é bastante significante o quanto o personagem principal ele tá disposto a dar a vida dele pelas pessoas que ele ama. Assim, eu acho que o filme ele poderia muito bem ir pra esse caminho de levar o personagem principal, né, à morte, assim, né, ele dá a vida dele, mas o filme escolhe ir pra um caminho muito mais interessante, que é mostrar, como a gente já comentou antes, né, que existe ali uma esperança, né? E aí eu acho que a questão de personagem... Gente, dando spoiler, mas o filme tá disponível também na Netflix pra quem quiser, tá? Quem não viu ainda, né? Porque eu acho que muita gente já deve ter visto aí. Mas trazendo essa questão de que o personagem tá disposto a dar a vida dele, mas ali o filme ele fala assim, não vai ser isso aqui. A gente vai mostrar que de fato o que a gente quer passar é que existe esperança. E aí acaba ali o personagem, né, conseguindo, não sei se matar de fato, né, mas conseguindo ali fazer com que o Godzilla pare naquele momento. Bem isso, né, e como eu falei, eu acho muito incrível a cena inicial e também, cara, toda a construção de batalha, de enfrentamento ali contra o Godzilla, eu também acho muito bem feito, assim, a construção desse enfrentamento do Godzilla, de eles enfrentarem ele na água, né, enfrentarem no mar, deles fazerem todo um processo, toda uma estratégia, não, porque a gente vai cercar o Godzilla, vai afundar ele, e aí, enquanto ele tá enfrentando, e aí ao mesmo tempo tá o Koichi, ele volta ao caça, né, ele meio que enfrenta o medo dele de retornar, né, a essa função que ele tinha. Então ele no ar, né, no caça que ele tá dirigindo, ele começa a meio que levar o Godzilla até a trap que eles estão criando. E eu acho também a cena belíssima, assim, a cena em que ele tá enfrentando ele no ar. Eu acho que o filme, ele, né, trazendo essa inovação até de enfrentamento, assim, contra o Godzilla. Claro que a gente já viu helicópteros, aviões, coisas grandiosas, assim, como o Godzilla, mas como é feito, assim, como é elaborado, produzido, enfim, mostrado é algo diferente, assim, na minha percepção. Então, eu acho a cena, assim, muito bom que né, a parte que eu falei, que vai misturar com a trilha sonora, né, que lembra a original, ou se é original, e aí vai construindo toda essa tensão, né, pra ter esse enfrentamento do Godzilla, né, e, né, o Godzilla acaba sendo fatiado, né, porque não dá certo muito o objetivo de afundar ele com a pressão. E até no início, assim, quando o filme começou a apresentar essa solução, eu até achei meio bizarro. Eu falei, nossa, como assim eles vão afogar? Parece que vão afogar o Godzilla na água, mas é um modo ali de tentar enfrentar ele com a pressão, mas não dá certo. Aí depois eles usam a pressão de colocar ele pra cima, né? Então é toda uma questão física ali, né?
E sobre essa cena que tu falou dele no caça indo de confronto ao Godzilla, eu acho também que significa muito ele indo de confronto ao sentimento dele em relação à guerra. Porque tem uma cena em que ele fala, né, que a guerra ainda não acabou pra ele. Beleza, a guerra ali, né, entre os países foi finalizada, com o Japão perdendo, mas para muitos soldados a guerra ainda não tinha acabado porque existia ainda um trauma a ser vivenciado, né? Então, quando ele fala isso, assim, que até porque tem essa questão, né, dele com a companheira que vive com ele, mas que não é a esposa dele, né? Que ele não casa com ela porque ele não superou ainda esse trauma da guerra. E aí, ele enfrentar o Godzilla, eu acho que talvez signifique ele enfrentando esse trauma de fato, sabe? Pela menininha, né? Pela filha que também não é filha, né? Que foi uma menina que eles acharam, né? Que os pais tinham morrido e eles passaram a criar essa menina, né? Então é ele realmente enfrentando tanto esse sentimento em relação ao trauma, como também enfrentando o Godzilla. E eu gosto muito desse protagonista porque ele representa essa jornada, né? De autodescoberta e também de redenção. Porque tem ali a interação dele com o Godzilla também e com os outros sobreviventes da guerra. É uma busca, né, pela redenção. E é uma tentativa também de encontrar um sentido em meio ao caos e à destruição, né? Um sentido pra vida, pro além, né, da guerra. E tu falou também sobre a música. Eu tinha visto que a questão da música, ela foi o autor, né, o compositor, foi o... Esse eu vou conseguir falar. É o Naoki Sato, e ele trouxe ali uma mistura de elementos tradicionais japoneses e música orquestral moderna pra criar a atmosfera do filme, e aí, né, desempenha essa questão que tu falou da tensão e do drama nas cenas. É mais um trabalho muito bem feito, assim, de produção, né, pra criar toda essa tensão. E, né, é isso, a gente tem esse final, esse enfrentamento do Godzilla, né, e ele acaba sendo fatiado, né, com o golpe final do Koichi, que a gente acha que o personagem principal, ele direcionou o caça até o Godzilla, a gente acha que ele morreu, mas a gente vê ali que o amigo dele, que é o mecânico que arrumou o caça, né, colocou, né, aquele mecanismo pra ele, enfim, sair do caça antes de né, morrer como um kamikaze comum. E é como a gente, né, falou, né, esse processo de o filme trazer uma outra perspectiva, que é a perspectiva de vida, né, de viver. De que ele não precisa se matar, né, pra, sei lá, conseguir ser um herói, assim, pra nossa dele. Ele não precisa ser um mártir pra, né, ter sucesso ali no objetivo dele. E, né, ainda, né, com o Godzilla morrendo, né, a gente tem a cena pós-crédito, que aparece uma parte, eu acho, não dá pra identificar muito bem, do monstro, né, do Godzilla fatiado meio que se reconstituindo, né, porque no filme e também em outras representações do Godzilla a gente vê que ele consegue se regenerar, então o filme parece evidenciar essa possibilidade de voltar, né, e a gente sabe que já tá confirmado uma continuação do Minus One. Eu acho isso muito bom, não vejo isso como algo negativo, quero ver sim de novo, sendo do Japão, pode me trazer 3, 5, diversas outras obras, né, aprofundando mais essas discussões em torno desse monstro que a gente ama tanto. Eu acho que dá pra fazer muitas continuações aí do mesmo estilo de Minus One, porque realmente, assim, é um filme que é um divisor, assim, no personagem Godzilla. Também, assim, eu queria comentar um pouquinho rapidinho, né, sobre a gente falando no final já, né, o Koichi, ele arruma um emprego num barco para retirar as minas submarinas que estão ali na costa do Japão. E aí, com isso, a gente tem outros personagens que são apresentados, que aí é o capitão ali do barco, o doutor e mais um menino jovem ali também. E aí eu gosto muito desse quarteto, assim, né, da conversa que eles têm entre eles. Tem até uma cena em que o capitão, ele fala sobre como o governo japonês é omisso, né, em relação a tudo que acontece no Japão, né, e como aquele país ali, querendo ou não, é um país em que não conversa, né, com seus cidadãos, e aí também, mas da mesma forma ele tem um sentimento de patriotismo, assim, a gente pode falar, porque ele também escolhe ir contra o Godzilla, né, por um momento.
E também, né, o outro personagem, que é o menino, em que ele fala que ele não foi pra guerra, mas que ele queria muito que a guerra tivesse durado mais alguns anos pra que ele conseguisse participar. E aí o personagem principal, o Koichi, fica super irado com isso, né? Então, assim, são personagens que são bem distintos uns dos outros, mas que completam ali o time. Até o doutor também, né? O doutor que depois vai criar ali, né, a forma de matar o Godzilla. Então, eu acho que é um quarteto em que cada um ali se sobressai e traz uma perspectiva da população japonesa. E aí, só comentar realmente que eu gostei muito desses personagens também. Pois é, né, até na cena em que a gente vai ter ali o enfrentamento do Godzilla, em que a gente tem, né, diversas cidadãos que lutaram na guerra, e aí eles são, né, convocados, né, pro um processo ali até popular para enfrentar o Godzilla, e aí muitos são jovens, né, que lutaram na guerra, ou em outras pessoas mais velhas, e até tem uma parte em que um dos personagens fala, né, que são cidadãos que estão radiantes, né, eles estão, né, ainda, mesmo que sabem que vão enfrentar, né, um monstro que podem, né, não voltar com vida, mas eles ainda estão felizes, estão, né, confiantes de que vão ali, né, enfrentar um inimigo do Japão e que vão fazer algo grandioso, assim, né? Então, e ainda colocando essa discussão, né, desse tanto amor pela pátria, a questão do nacionalismo, mas de um modo diferente, né? De um modo, né, não sei se diria positivo, mas de um modo que propõe algo que é algo diferente né, do processo de ser um kamikaze, né? De tu dar a vida pelo seu país, né? Então, eu acho interessante como é que eles fazem, né? Como é que eles constroem isso. Exato, o filme ele usa realmente, né, o terror do monstro para abordar questões de memória histórica, como a gente conversou aqui, de dor, de um passado muito trágico e também a luta, né, que é algo bastante significativo para os japoneses, a luta contínua pela recuperação e também a reconciliação. Então, é uma mensagem muito poderosa que o filme passa e também não deixa de ser um pedido de desculpa pela própria história do Japão em relação à insensibilidade com que as vidas do próprio povo, praticamente, né, foram sacrificadas na guerra. E é isso, chegamos a mais um final do nosso episódio, né? Sobre o Godzilla, né? Falando tanto, né, do primeiro filme original, do contexto histórico, né? Das bombas atômicas e também do novo filme Minus One, né? Que aí vai se conectar, né, com toda essa história do Japão, né? Essa história que a gente gosta muito de estar se aprofundando, tá? Debatendo, né? E também tá trazendo aí pra vocês também essas comparações, né? Com os filmes estadunidenses, assim. Principalmente porque são debates que a gente consegue, né, trazer e ficar refletindo, assim, sobre esses contextos históricos, assim, né, do Japão, do país, né, de um país que passa, né, por esse processo de destruição, de recuperação, né, e também que tem uma resiliência aí para estar sobrevivendo a esse contexto e estar representando a partir do Godzilla. Exatamente, e pra quem ainda não assistiu Godzilla Minus One ou quer reassistir novamente, o filme tá disponível na Netflix, entrou recentemente, né, então acho que já é um grande passo aí pra democratização, assim, querendo ou não, desse filme. Eu sei que a Netflix tá um pouco cara, né, mas acho que ainda é um meio de acesso válido. Então, vale muito a pena revisitar, ver de novo quem não assistiu e também agora olhar com outros olhos depois desse incrível podcast que a gente fez. E é isso. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, @Storyse_cast, tanto no Instagram quanto no Twitter e também no TikTok. E no YouTube é só procurar por Storyse. E também, para quem ainda não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp, a gente vai deixar o link na descrição desse episódio. Façam parte, gente. A gente posta lá quando o episódio sai. E também posta, às vezes, algumas coisas, brincadeiras, assim, enquetes. E também compartilha um pouco do Storyse com vocês. E lembrando, como sempre, né, o podcast, o Storyse, é um podcast independente. Então é muito importante o apoio, né, de todo mundo. Até mais! É isso, pessoal. Até mais.